Shalom para todos, glória a Deus, mais um estudo para a glória de Deus e vamos continuar aqui Lucas capítulo 3. Mardali é a nossa leitora oficial, né? Sim. Pedir a favor aí, lê para nós aí, Marda, do versículo 1 até o versículo 14. É isso mesmo? Capítulo 3? Eu estou certo? Se É for isso mesmo? regravar, sim. Oi? Porque não foi gravado, né? A gente estudou 3, o último. Ah, não, é verdade. Não, então, vou fazer o seguinte, nós paramos no 15, na verdade, né? Vocês terminaram o 3? Eu não lembro. Pastor, como que foi? Terminamos o 3 porque falamos até mesmo da genealogia que começa no 23, né? 3:23. Ah, vamos então E para o 4, para não ficar... terminamos o capítulo 3. Amém. Vamos para o 4, então. Vamos para o capítulo 4, melhor. Marda, 4 de 1 a 13, por favor. 1 a 13. Vamos lá. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o Marda, pórtico do templo. ficou baixo. E disse-lhe: Marda, ficou Se tu baixo. és o filho de Deus, lança-te Marda, daqui para baixo. Que Marda. está escrito: Mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentará O Senhor, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ok. Seu microfone às vezes falha, viu, Marda? Está Mas vamos lá. falhando? Agora não, tudo bem. Ele só deu uma parte ficou baixa, mas deu para ouvir. Então vamos lá entrar nisso aqui. A palavra está dizendo aqui, ó, Jesus cheio do Espírito Santo, né? Do Ruach HaKodesh, voltou ao Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Isso que eu queria saber. Eu vou perguntar para o pastor, ou qualquer um dos irmãos que quiser falar. Na Peshita, pelo menos, e eu acho, não sei como que está no do David H. Stern, na Peshita está falando do acusador, né? Foi tentado pelo acusador. Essa versão é diabo, né? Dá na mesma, pastor? Ou tem alguma coisa que deveria ser melhorada para o entendimento? O que o senhor me diz? Irmão, é assim, né? O acusador, o opositor, né? Seria o Satanás, não o Satã, o opositor, né? Então, veja bem, a função, a gente vai ver na visão mais judaica aí, Satanás ele exerce uma função de acusador, ele é o opositor, ok? Então, não vejo nenhuma como que eu vou dizer assim, dificuldade em ler, tanto como Satanás, as pessoas precisam entender isso. As pessoas, quando vêem falar de Satanás, já pensam só na função demoníaca, né? Mas, na verdade, aí ele entra como opositor mesmo, ele é o opositor do ser humano, ok? E ali ele estava como opositor de Yeshua, tá? O acusador. E ele vem se opor a Yeshua tentando Yeshua, né? Tentando Yeshua para que ele
Em algumas questões que eu vou abordar mais tarde, se alguém quiser falar agora, eu não vou já passar adiante, não apimentar muito, mas ele está tentando Yeshua. Para quê? Para que ele não cumpra o propósito dele. O principal ali era ele não cumprir o propósito dele. Tem um propósito, o opositor sabe o propósito, né? Ou o Satanás, o opositor, o acusador, como quiserem, que houvesse pecado nele para que tivesse do que acusar. Tá certo? E ele não. Tanto que tem um momento que ele fala: qual de vós me convence de pecado? Não é isso? Então ele não caiu. E se a gente perceber assim, o adversário, ele tentou Yeshua usando a palavra. Olha, está escrito. Né? Então tem muita coisa que as pessoas falam, por exemplo, olha, lá em Gálatas 3 está escrito que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Não é isso? Está escrito. Olha, aí você tem que fazer como Yeshua. O opositor, ele usou a palavra para tentar Yeshua. Ok? Aí você usa então, mas também lá em Mateus está escrito, né, que só vai entrar no reino do Eterno aquele que cumprir, né, a vontade do Pai. Também está escrito que passará o céu e a terra e as palavras, mas não cairá nem um jota da lei. Também está escrito, né? Isso estou falando aqui do Novo Testamento, tá? O Satanás ele utilizou textos bíblicos para poder tentar Yeshua. E a resposta de Yeshua para vencer, mas também está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então, a gente combate aí as falácias com o contexto correto da palavra de Deus. Amém. Agora, veja só. Ele aqui está dizendo. Tem algum microfone roçando em algum lugar aí, então por aí. Vamos lá. Então veja só. Aqui, o tentador, né? Então ele é o tentador. No Éden, ele foi o tentador, né? Ele foi tentar Eva. Então, Yeshua foi tentado pelo diabo, através o diabo usando a palavra, né? Ele usa a palavra para tentar Yeshua, para ele desvirtuar, porque veja só, foi dito para que Yeshua, ele falou para Yeshua pular do alto do templo, né? Do pináculo do templo, porque está escrito que estava a respeito dele que os anjos não iam permitir, né, que ele se machucasse nas pedras. Então, quer dizer, Yeshua, o diabo, ele usou as palavras corretas, né, usou versículos, só que tirando do contexto. Eu acho interessante que a pessoa hoje ela lê a Bíblia e ela vê, a Eva foi tentada, o Jesus foi tentado, o fulano foi tentado, só que ela não olha para ela. Porque se ela olhar que ela também, muitas das vezes, nós somos tentados, não exatamente pelo diabo, né? Nós somos tentados através de teologias falsas, a má compreensão da palavra, tira a palavra do contexto, que o senhor acabou de falar aí, né? Nos livrou da maldição da lei. Então a lei é maldita. Então, esse tipo de coisa é o papel do diabo, né? É o diabo que faz isso. E eu acho assustador porque a gente tem visto muitas pessoas aí de boa fé, de boa índole, mas militando contra tudo que é santo. E com a Bíblia na mão é complicado. Mas, enfim. Então, nada comeu naqueles dias, ao fim teve fome e disse, então, o diabo, tu és o filho de Deus? Sim, né? Prova. Manda que essas pedras se transformem em pão. Olha só. Teologia da prosperidade, pastor?
Fiquem à vontade, os irmãos aí, para estar falando. Pode seguir. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou emendar no outro assunto. Uma Eu quero bem falar. Sobre esse assunto. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Então, sobre esse assunto aí que o pastor citou, né? A lei é maldita, e o Robson falou, né, de que é tentado pelo diabo. Eu tenho um texto aqui que é Tiago, quer ver? Só que a origem do pecado, vamos lá, é Tiago 1, do 12 ao 15. Eu vou ler. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que eu entendo, este versículo e a teologia deturpada, a graça pervertida, é uma cobiça da própria pessoa. Ela, por ter sido ensinada errado, ter muito tempo nessa tradição. Então, quando ela ouve a verdade, ela rejeita. Então, a cobiça do próprio coração dela faz rejeitar a verdade, a doutrina ortodoxa, que fala, né? Que é reta. Então, o diabo não está ligado aí diretamente, a minha opinião. Nesse caso eu entendi. Mas, por exemplo, de acordo com o que a irmã está falando, eu lembro de uma passagem que diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Sim. Certo? Só que nessa passagem, lá, quando fala do diabo que vai roubar, matar e destruir, não é diabo, é o Kleptos, no grego. E Kleptos, no grego, é o falso sacerdote. Então, o falso sacerdote... Então, aqui, o diabo... Tudo bem, aqui está falando do diabo. Mas seria o quê? Hoje não é o diabo que vai aparecer com 2 chifres e um rabo, né? Para iludir a pessoa. Ele vai aparecer na figura de uma pessoa, né? De um líder, que vai fazer o papel do diabo. O espírito do diabo. E uma coisa interessante, irmã, que você falou aqui, é que tudo isso vai chegar a um ponto só. É no pecado, né? Concebido o pecado, né? E o pecado aqui, que infelizmente a Bíblia foi traduzida de uma forma muito estranha, aqui é amartia. Então, quer dizer, o pecado aqui é amartia. E amartia é o quê? Afastar-se da lei de Deus. Então, quer dizer, se a gente for usar essa palavra aqui, olha, do pecado, dá à luz o pecado. Ó. O pecado aqui, ó, amartia. Amartia é desviar-se do caminho de honra, desviar-se da lei de Deus. Violar a lei de Deus. Olha, ninguém pode ser tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois dessa cobiça haver depois de haver concebido, dá à luz o afastamento da lei. E o afastamento da lei vai gerar a morte. Pastor? Então, eu queria sugerir a leitura de 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. A partir do versículo 3. 3?
ler desde o versículo 1, né? Pode ler, Paulo a pastor. Timóteo. Pode ler. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, traigas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para os doutores, segundo suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, veja bem, Yeshua diz ao Pai, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, olha só o que Tiago, Timóteo, Paulo está falando a Timóteo. Fale da palavra. Fale da palavra o tempo todo. De que palavra Paulo está falando? Paulo está falando da Torá e dos profetas. Não existia Novo Testamento. Não existia. O Novo Testamento foi escrito depois. Então, Paulo está falando aqui a Timóteo. Olha, eu estou te conjurando, estou falando que você deve pregar a palavra de Deus. É isso que ele está falando. Em todo momento. Que você esteja aconselhando, que você seja longânimo, pregue a doutrina. Por quê? Porque vai ter tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Isso Paulo fala. Volto a dizer, ele não está falando dos 4 evangelhos ou das cartas dele, certo? Ele não está falando, não existia. Ele está falando da Torá. A palavra aqui é a Torá. Tá? Então, e aí, hoje, as pessoas amontam mestres, e você vê gente ali, sábio, pessoa inteligente, pessoa bem formada, falando que, olha, coma sangue, coma, não está rasgando, ó, a coisa ficou tão grave, tão feia, que não está mais rasgando a Torá, está rasgando o Novo Testamento, está rasgando Atos. Ok? Coma, fique à vontade, coma porco, faça o que você quiser. Entendeu? Porque tá dilacerando a palavra. Tá? E aí são pessoas, são mestres, reverendos. É isso? Doutores segundo suas próprias concupiscências. A irmã Raquel falou aqui, não é o adversário. São pessoas que ensinam errado mesmo. Sim, doutores segundo as suas próprias concupiscências. A pessoa quer pecar, então ela vai lá arrumar alguém que segue alguém que endossa o pecado da flor. Isso! Hoje em dia, gente, tem doutrina para tudo que você imaginar. Tem doutrina para ideologia de gênero, tem doutrina que endossa adultério, porque não importa o que você faz com o seu corpo, o que importa é o espírito. Tem doutrina para tudo que você quiser. Eu penso que cada um tem que analisar as escrituras e saber o seguinte, eu quero uma igreja ou eu quero servir ao eterno? O que eu quero? Porque a igreja tem para todo gosto. Né? Tem doutrina aí que você consegue discutir tudo. Mas a grande pergunta é, vai entrar no reino? Mateus 7. Aquele que faz a vontade do Pai. Então, se uma doutrina ensina a não fazer a vontade do Pai, você que sabe o que você quer fazer. Isso. Ok? Volto a falar. Leia Timóteo 2, principalmente o versículo 3. Mas se entender aí, está falando quando Paulo fala aqui no versículo 2, pregues a palavra. Ele está falando da Torá e dos profetas. E que viria esses tempos de hoje. As pessoas iriam amontoar doutores, segundo seus próprios desejos, para fazer o que bem quiser da vida. Nesse aspecto que eu estou ensinando, e eu quero voltar depois, assim que for possível, aí, para a questão da tentação, que eu tenho algumas coisas a falar. Tá bom. Falar em tentação, eu não vou falar nome aqui, porque não quero denigrir ninguém. Eu vi ontem, eu acho, né, uma pessoa que eu acho muito conhecida, tem muito conhecimento, uma pessoa muito inteligente, eu não entendo, mas não vou abrir muito também. E essa pessoa que tem muito conhecimento da Torá, dos ensinamentos, das festas e tudo, ela
estava comentando lá com o pessoal, pelo que ela falou lá, ela acabou citando que os judeus, mais ou menos isso, que os judeus, eles não tinham, por exemplo, como hoje, né, uma costelinha de porco, não sei o que lá, que os irmãos ficam até com água na boca e não sei o que, papapá. Parece, e apesar da pessoa ter todo o conhecimento da Torá, dos ensinamentos, ainda assim, a pessoa, ela come isso. Só que a Bíblia fala que não é para você trazer. Foi a paraxá dessa semana, ou da semana retrasada, não lembro, que fala, eita, ó o bebezão, diz que não é para você colocar dentro da sua casa abominação. É uma ordem. E quando você traz um porco, por exemplo, para dentro de casa, é como se estivesse colocando uma estátua de um falso Deus dentro de casa também. Eu penso assim. E aí, eu lembro aqui, ó, daí a gente já vai voltar para o texto, que o pastor tem coisas a acrescentar ali. Mas é que nem aqui, ó, o que fala em Isaías 66. Isso aqui é muito, muito sério. Ele fala assim, ó, vós os vereis, o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então, o poder do Senhor será notório aos seus servos. Ele se indignará contra os inimigos, contra os seus inimigos, né? Então, Deus vai vir, poder de Deus, os servos dele vão se regozijar, e os seus inimigos, ele vai se indignar contra os seus inimigos. E aí ele fala, ó, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Ou seja, hoje a repreensão é a palavra, né? Ela vai vir como chama de fogo para consumir. Aí ele fala, porque o fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo contra toda a carne. Agora está falando que o Senhor vai entrar em juízo contra toda a carne. E olha o que é destacado, porque imagina, tem prostituição, adultério, fornicação, paganismo, tem tanta coisa que é errada que vai ser julgada, mas olha o que Deus destaca nessa palavra através de Isaías. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo contra toda a carne. E serão muitos, olha só, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Então, aquele Deus de misericórdia está dizendo que vão ser muitas as pessoas que vão morrer por esse Deus, através desse Deus da sua vingança. E serão muitos os mortos da parte do Senhor. Aí ele fala, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, idolatria, que comem carne de porco, vírgula, coisas abomináveis e ratos. Porco tá junto, quem comer porco tá junto com comer rato, é o mesmo peso, né? Que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. Eu estou exagerando no entendimento, pastor? Ou comer carne de porco está semelhado com comer rato? Olha a pipa que eu joguei na mão do pastor. Aí depois você volta pro texto. Não, tem algo mais grave aí, né? Essa abominação de que Isaías está falando é sangue. Está comparando com algo bem mais grave do que comer rato. A abominação é sangue, irmão? Sim, é abominação para Deus você ingerir sangue. Então, sim. tudo bem, tem aquela pessoa que, é psicopata, não vou elencar nome de serial killers aqui que eram canibais, mas um chouriço é mais fácil, né? Gostosinho. Então, para Deus, é abominação. É abominação. Amém. A proibição de comer sangue está desde Noé, né? O animal com a vida dele. Exatamente. É aquilo, né? Desde ter sido entregue a Moisés e tal. Exato. Desde antes. Então, veja antes de Noé não podia comer carne nenhuma, né? Então... Olha só. O homem foi criado herbívoro. O homem não comia carne na criação. Ele foi criado herbívoro. Você pode ver lá que o Senhor fala, ó, toda árvore, né, exceto a que está no meio do jardim, vocês vão comer. Ele não falou nada.
depois de Noé, então ele fala, assim como vos dei a erva, agora também o alimento vos será para alimento. Ok? Então, assim, nós passamos a comer carne do dilúvio para cá. Mas quando ele deu essa ordem, ele falou que a carne com sua vida você não vai comer. Certo? Então, assim, desde quando foi permitido comer carne, que já tem a ordem para não comer com sangue. Tá certo? Então ela é reforçada depois na outorga da Torá, na revelação da Torá. Tá? Agora, vamos lá. É incontestável, a questão dos alimentos é incontestável, né? Não existe nenhum parâmetro aí, mesmo Yeshua ou qualquer um dos discípulos, né, posterior aí à glorificação de Yeshua, que autorize comer comida que não são as que estão lá em Levítico 11. Né? Não existe, tá? Nenhum local autorizando. Né? E se o nosso padrão, né, de ensino acerca da palavra de Deus é a Bíblia, tem que seguir o que está na Bíblia. É isso? Na Bíblia diz que não pode, então não pode. As pessoas falam que está lá na visão de Pedro, né? A visão de Pedro, dos lençóis, que serão 3 vezes lá. E aí, Pedro disse, eu nunca comi nada impuro. Né? Aí, o Senhor responde para ele assim, não torne os corpos impuro. Tem uma interferência que eu estou vendo aqui. Tem alguém com interferência. Quem não está falando, por favor, coloca no mudo. Então, veja bem, e as pessoas costumam usar o texto da visão de Pedro quanto esse lençol que descia com animais, né, impuros, ele já nunca comi nada que fosse impuro ou comum. E o Senhor dizia para ele, não tornes tu impuro ou comum aquilo que Deus purificou. E no versículo seguinte, depois que os homens se apresentaram, então Pedro entende que estava falando dos homens e não dos alimentos. Né? Paulo mesmo fala, eu sou irrepreensível, né? Pela lei. Então Paulo também nunca comeu, porque pela lei, se ele comesse, ele era repreensível. Ok? Mas as pessoas costumam se apegar aí, mais uma vez, amontoando doutores segundo seus próprios desejos, suas próprias concupiscências, para tentar justificar o pecado. Ok? Então, quanto ao alimento, né, essa questão, veja aí, né, o irmão leu aí um texto que coloca aí o porco, né, e o rato no mesmo pé. Tem um monte de outros. Para nós, o rato é abominável. Tem lugar aí que é iguaria. Ok? Tem lugar que é iguaria. Aí, certa vez, nós estávamos na congregação, tínhamos lá um evento, e o irmão chegou novo, né? Era uma pessoa de experiência, não tinha conhecimento. Aí ele vai lá e dá uma palavra para um outro novo que chegou, dizendo assim, olha, onde você chegar, se te servirem lá, o que te servirem você, ora, santifica e come, que é você que santifica, né? E aí eu tive que deixar, era um ancião, não podia desrespeitá-lo, então deixei passar ali. Depois eu chamei ali a pessoa que estava ouvindo aquilo, expliquei para ele que não era nada disso, né? E aí depois chamei o ancião para conversar, e ele fala, não, olha, quem me falou isso foi determinada autoridade eclesiástica. Eu não vou citar aqui para depois ninguém ficar falando que eu estou citando o nome, né? E eu falei, olha, eu acho que não foi isso que ele disse. Aí eu assisti, eu fiz esse curso completo, e não foi isso que ele disse. Não, ele disse, eu falei, eu pediria para o irmão ver de novo a aula. Tá? O que ele disse? Se você chega num local, por exemplo, como a China, e lá eles lhe servirem uma barata, um escorpião, uma coisa assim,
E se você não comer aquilo for escandalizar o evangelho, então por amor ao evangelho, você ora a Deus e se sacrifica, você come. Ok? Tá certo? Então, pois é. Por quê? Porque eu falei coisas nojentas, não é isso? Porque eu falei coisas nojentas e o irmão repugnou aí. Mas é nisso que ele está falando. Não é o porco porque é gostosinho. Quem vai dizer que não é? É uma delícia. Eu comia. Era muito bom. Hoje eu descobri que não agrada a Deus e eu não como mais. Deixou de ser gostoso? Não, acredito que continue sendo a mesma delícia que eu comia antes. Certo? Só que já há mais de 12 anos que eu não provo. Tá? Por quê? Porque eu descobri que aquilo não agrada ao Eterno. Mas eu volto a dizer assim, o porco, por quê? Não, porque é gostosinho, é da nossa cultura. Mas lá nesse local que eu falei, se come cachorro, se come macaco, se come escorpião, se come barata, morcego. Né? É isso que ele está falando. É você sendo colocado numa situação complexa, numa situação difícil, e se for trazer um prejuízo para o Evangelho, ok? Você não aceitar, então, por amor ao Evangelho, para não escandalizar o reino, você participa. É disso que ele está falando. Né? E aí, depois que ele foi lá e ele viu a mensagem, ele falou: você estava certo. Não era o que eu falei. Eu falei, exato, mas tudo bem, já tinha consertado lá. Entende? Então é uma coisa assim. Por quê? Aqui, não. Aí agora a minha forma de pensar, tá, irmãos? Eu vou na casa dos meus parentes ou de meu amigo. A pessoa me serve lá. Se alguém vem na minha casa, né, eu já pergunto, por que você não come? Certo? Por quê? Eu não gosto de cebola, eu não gosto enfim, um legume qualquer aí. Eu não gosto de frango. Beleza. Se eu quero te honrar, aquilo que você não gosta, eu não te sirvo. Não é isso? Se você sabe que eu não gosto de algo e você me serve, você não quer me honrar. Você não quer minha presença na tua casa. Não é isso? Então, é da mesma forma. Então, meus parentes, eu falo para eles, olha, gente, eu não como. Quando eu vou na casa dos meus parentes, se eles estão fazendo alguma coisa lá, aonde eu chego, né, e eles não seguem a mesma visão que eu, eles falam assim, esse aqui você pode comer. Separa-o. Tá entendendo? Tá me honrando. Ok? Você fala, você pode ficar à vontade aqui, ó. Tá? Já fala para mim aonde que eu posso ir. Tá certo? Isso é o quê? Isso é te honrar. Tudo bem? Então é esse que é o ponto. Com relação a esta questão dos alimentos aí. A palavra não autoriza, né? Não autoriza. Então, obviamente, para o eterno, a desobediência, seja o porco, seja o rato, seja o escorpião, seja a barata, não pode. Amém? Mas assim que possível eu quero voltar lá na tentação, tá? Pode voltar, pastor. Eu só queria fazer uma observação rápida. Isso. Uma rapidinho assim. É o meu modo de pensar, ok? Não estou falando, eu entendi o ponto de vista do pastor. Eu tenho um ponto de vista, o João já vai falar daqui a pouquinho. Eu tenho o ponto de vista que é o seguinte: o Yeshua ele fala, quando você for, você estiver, né, indo nas aldeias, tudo, vocês não ficam de casa em casa. Você vai numa casa, te deu guarida, você vai ficar lá até você ir embora. Não vai ficar tocando de casa em casa. Eu entendo que aquele tempo, principalmente, primeira coisa, Yeshua, não sei, posso estar errado aqui, talvez seja uma outra situação. Eu lembro que Yeshua prioritariamente disse o quê? Não vai nos goim. Vocês vão nas ovelhas perdidas da casa de Israel. E as ovelhas perdidas da casa de Israel não comem porco. Né? Então, eu penso que o que ele estava dizendo ali? Vocês vão lá. Vai lá, vai eu, o pastor Edson, o Alex, a irmã Raquel, a Mardali, a Luciana, enfim, vamos evangelizar no mundo aí. Aí chego lá, tem uma casa lá, eu fico lá e o camarada tem lá um arroz, feijão e um ovo. Aí eu recebi guarida lá. E o pastor Edson, mais abençoado, tá lá e tá lá o frangão assado e não sei o quê. Eu não posso fazer, eu vou lá junto com o Edson lá, porque lá tem o frango. Não. Você vai comer o que pôs na mesa, glorifica a Deus e continua aí como se você estivesse comendo o melhor. Eu tenho essa visão, mas é só um ponto de vista.
Perfeita visão. Perfeito. Eu estou falando, veja, eu não acho que eu teria coragem de comer escorpião, é Não, sério. não, não, eu entendo. O Schuller já passou Eu, por isso, eu, né? então, eu não queria citar nomes. Ah, Então, veja bem, o que eu quero dizer é assim, ó. Sim, perfeito, esse entendimento que o irmão deu aí, maravilhoso. Mas aí seria o melzinho na chupeta, né? é, Meu irmão, arroz com ovo frito, você quer melhor que isso? tá Se tiver ótimo. meio mole, então melhor ainda. Ok, fantástico, Um vamos. miojinho com Né? De ovo, igual paixão. o Alex faz. O Alex tem uma receitinha de miojo Ah, com meu irmão, ovo. não, ixi, arroz com ovo frito é fantástico. Agora, só que, veja, eu precisava demonstrar para o irmão que ele estava entendendo errado o ensino que foi passado para ele. Né? Aí eu mostrei para ele, falei, não é disso que ele está falando, não, ele está falando de outra coisa. Sim. Tá? Então, se aquilo que. Se a tua. Veja, se eu recusar, óbvio, por óbvio, eu não como isso, mas tem local que a ofensa é tremenda. Questão de cultura, irmão, você não tem noção. Você vai aqui dentro do Brasil, nós temos diversos tipos de cultura em vários lugares. Então, se o cara te coloca uma coisa na mesa e você não come, você está ofendendo a família, você tá. Aí você, peraí. Entendeu? Então, se você vê em uma situação, se você se vê numa situação muito complexa, é nessa situação, mas né, você não vai se aproveitar assim, uma chuletinha aqui, né, tá bom, santifique. Não é isso não, né? Eu não quero, Deus sabe que eu não quero comer, e toma para dentro. Não é isso não, entendeu? Não é isso. A questão é você até não querendo mesmo, até qualquer que seja outra coisa, então, mas para que você não escandalize o reino, então você se sacrifica nesse ponto aí, tá? Mas eu também, jamais, Deus me livre. Deixa o João falar aí. João? Tudo bem? Então, na verdade eu fui escutando os irmãos falarem, né, mas estava envolvido aqui também e tinha uma série de assuntos que eu pensei em falar alguma coisa, mas vou só pontuar alguns e depois volto nesse foco do corpo, né? Por exemplo, o irmão citou a questão de ser a mesma coisa, né? Tá diabo, cleptos ou etc e tal. Por exemplo, o seu irmão citou o Éden, né? Em Gênesis, que a Eva foi tentada pelo. Peraí, vamos lá. Em Gênesis está como? Tá diabo ou tá cleptos, né? Não, em Gênesis foi a serpente, né? Vamos lá. Qual o texto que está em Gênesis? Qual a palavra que está em Gênesis? Deixa eu ver. Narrash. É narrar. Narrash. Deixa eu ver aqui. E Tem vamos uma. tomar cuidado da gente. Pode falar. Narrash não é em grego, irmão. Não, não, eu sei, é hebraico. E, pois é, e a gente tem que tomar muito cuidado com ficarmos reféns do grego, porque é o seguinte, tem até a ver com essa questão do porco, né? Coincidentemente tem a ver com essa questão do porco, da onde veio o texto grego, né? Pessoas, não está errado o texto. A Bíblia foi escrita em grego. É verdade, foi mesmo. Foi porque não tinha um compêndio de livros, né? Isso aqui é a Bíblia, aqui, ó. Deus entregar para Moisés. Descer um livro do céu que vai de Gênesis a Malaquias. Não tinha. Né? Moisés foi escrevendo os pergaminhos, então você tinha. Escreveu Gênesis, Gênesis veio inteiro. Moisés escreveu pergaminho lá no Sinai inteiro, Gênesis, ok. O Êxodo ele foi escrevendo, então no decorrer da vida de Moisés, você tem o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois disso, Josué escreveu o seu livro, os relatos acerca dos juízes foram sendo escritos, então você não tinha a Bíblia, não, você tinha os pergaminhos, ok? Quando que, vou escrever a Bíblia? Foi assim, de uma forma bem macabra, né, que você teve a junção de todos os livros em um mesmo do Antigo Testamento, que aí sim foi no grego, né? Muitos já devem ter ouvido falar acerca da Septuaginta, né? Ela de fato, ela foi escrita em grego, né? E foi um milagre porque, enfim, não vou me aprofundar muito, mas foi no Império Grego, né? Depois de Alexandre o Grande e foi o mesmo povo que mais tarde sacrifica uma porca no templo, profanando o templo, tendo um trabalho inimaginável para santificar tudo de novo. Então vamos lá.
o governante, né, grego, na época que a Grécia dominava a Judéia, que inclusive obrigou boa parte dos judeus a comerem porco, foi Etíoco Epifânio, né, e condenava à morte quem não aceitasse. Pela tradição hebraica, pela tradição judaica, é considerado que Daniel profetiza a morte de Etíoco Epifânio. Pela tradição, no capítulo 11 de Daniel, tem uma profecia ali bem complexa. Os rabinos entendem que essa profecia é sobre a morte de Etíoco. E assim, existe uma série de acontecimentos ao longo da história que envolvem especificamente o porco. Né? O animal que foi sacrificado vai profanar o templo, foi o porco. O animal que Roma usava na Inquisição para perseguir os judeus era o porco. Então, assim, a gente tem uma série de fatores envolvendo o porco, né? E enfim, já sei, mas nem se eu estou no assunto do grego ou se eu já voltei para a questão desse último assunto, né? Justamente porque essa questão do grego é importante, é bacana, é importante, mas você não tem nenhum livro da Bíblia que você consegue provar que foi escrito em grego. A Bíblia foi escrita em grego, tá? O conjunto foi compilado no grego, mas ele não foi escrito em grego. O próprio livro de Mateus, né, que apesar de você ter 4 dos pais da igreja, que eu me lembro de cabeça, afirmando que foi escrito em hebraico, você tem muita gente falando, não, quando Gabriel foi falar para Maria lá que teria um filho, o nome que ele falou foi Jesus. Agora ele falava grego, o anjo falou com uma judia em grego. Não falou. Mas Mateus escreveu em grego. Não, Mateus escreveu em hebraico. Inclusive você tem Eusébio de Cesareia afirmando isso. E as próprias cartas de, mas Paulo mandou uma carta para a comunidade que estava em Corinto. Ok. E eles liam a Torá em qual língua? Então, o grego, ele é perigoso. E quando nós entramos nessa questão, né, de, será que era um homem lá com chifre e rabo que foi lá falar com Cristo? Vamos lá. Quem tirou Daniel? Eu ia falar Abraão já, mas Abraão também, né? Mas essa parte não está na Bíblia, então vamos falar de Daniel. Quem tirou Daniel da fornalha? Que tirou? Quem tirou Daniel da Foi o rei abriu. Quem fez ele ficar vivo na fornalha? Sim, foi um anjo do Senhor. Um anjo. Qual? Eu já não sei. Gabriel. Não Como é que a gente sabe? É o anjo do fogo. Né? Na Guimarães você tem até a questão da discussão entre Gabriel e Miguel sobre, não, eu que vou. Tá bom, no fim das contas, quem foi que salvou Daniel? Então, mas essa é uma visão, eu entendo, mas é uma visão judaica, é uma vertente judaica que eles construíram isso, mas não tem uma prova científica. Perfeito. Vamos lá, perfeito. Nós estávamos falando agora há pouco sobre um grande rabino, ter falado sobre santifica e come. É doutrina? Ele está falando do que ele fala? Então, assim, ele é judeu. Qualquer coisa que ele fala pra gente é judaico também. Na verdade, eu já disse isso, volto a repetir. A nossa única distinção vamos lá, quando os discípulos de Cristo distinguiam dos outros judeus, vamos lá, especificamente dos fariseus, né? Que se a gente for falar de todas as seitas, as distinções eram gigantescas. Vamos lá, entre os saduceus e os fariseus, a distinção era um abismo. Mas entre os seguidores de Cristo e os fariseus, a diferença era que eles seguiam. Os discípulos seguiam. Cristo chama alguns fariseus de hipócritas. Por quê? Porque o ensino estava certo. O ensino era correto. O problema é que eles não cumpriam. Tanto que Cristo fala, fazei o que eles ensinam, mas não fazei da forma como eles fazem. O ensino está perfeito. Isso que a gente fala da lei oral, etc., era dos fariseus. Tanto que nós temos vários pontos, né, que afirmam que os saduceus sequer acreditavam nos profetas. Era só a Torá seca. Não acreditam nem em Jeremias, Isaías, nada. Muito menos lei oral. Lei oral para eles não vale nada. Os fariseus, sim. Então, esse ensino que a gente está falando aqui, discutindo de qual anjo que foi, ele é farisaico. Ensino esse que Cristo fala que é um ensino bom. Né? Então, agora, significa que um ser
desceu, segurou Daniel e evitou que ele fosse queimado. Não, não é isso. É uma metáfora. Assim como o texto onde Moisés escreve que Deus tirou Israel do Egito com um braço forte. Tá, qual braço? Deus colocou a mão dele lá e tirou o povo? Não, Quem alimentou não, Moisés? não tirou. Quem alimentou Moisés por 40 dias e 40 noites sem comer nem beber? Deus. Então, mas Tá. Desceu alguém lá para colocar, dar não, comida eu para ele? sei. Deus pode É simplesmente isso que eu tô colocar o leão para dizendo. dormir. É isso que Acabou. eu vou chegar lá. Oi? Deus pode ter colocado o leão para dormir. Perfeito. O ponto é o seguinte: Nahash, né? O que é Nahash? Inclinação para o mal. Seja a serpente lá no Éden. Eu nem entro no mérito de se tem uma discussão, um debate entre Eva e um animal Mas mesmo, assim, o eu nem entro Yetzer nesse mérito. Hará é a inclinação Mas para o mal. O Yetzer Hará. e, esse é o ponto, meu irmão. Esse é o ponto. Eu sei. Vamos lá. São temas polêmicos porque nós vamos lidar com paradigmas de assuntos que aprendi a vida inteira que é assim. Eu não entro no mérito se houve um debate entre Eva e a serpente. Porém, a mesma palavra que Balaão usa para falar com Balaque, dizendo assim: não encontro iniquidade no povo, iniquidade. Eu posso traduzir como serpente? Eu não estou encontrando serpente lá, então eu não consigo amaldiçoar o povo. Tem a ver uma coisa com a outra. Ué, mas uma palavra em Gênesis é traduzida como serpente, e depois em Êxodo, desculpa, é na Torá, eu sei a Paraxá, não sei o texto. Depois é traduzida como iniquidade. E aí é que tá. Se a gente for entrar no grego, vai virar uma salada. Mas vamos, repito, Moisés, ele nem se preocupou em escrever em grego, ok? Ele até falava grego, ele era príncipe do Egito, mas, enfim, a parada é escrita para quem lia em hebraico, ok? Então, Nahash, inclinação para o mal. Ah, Yetzirah também, ok. É inclinação para o mal. É, a gente fica refém do grego, quando, na verdade, os maiores segredos da Bíblia a gente vai achar no hebraico. Então, Yeshua foi visitado lá por um homem de chifre e tal. Vamos lá. Essa imagem de um homem de chifre, ela nem é bíblica. Ela nem é bíblica. Eu nem Tá? questiono isso. Quando Roma adota o cristianismo e ela pega a cultura grega inteira, ela sai mesclando. Perfeito. Aí você tem uma série de imagens que hoje em dia estão aí. Mas o irmão falou assim: nós não somos tentados pelo diabo em pessoa. Que diabo em pessoa? É a inclinação para o mal. A mesma tentação que eu tenho, Yeshua teve, meu irmão vai ter Cadê a também. pessoa? O diabo não é onipresente, mas a inclinação para o mal está em todo lado. Então, assim, que seja uma pessoa que vai te visitar e falar, toma, me adora, etc. A analogia na Bíblia é difícil de entender. É difícil. Aquilo que eu falei, né, no podcast passado, não sei se foi no que ficou gravado ou não, que tem rabinos que falam, né? Não, só pode estudar Kabbalah quem já dominou a Torá assim, do início ao fim. As cartas de Paulo meio que também, né? Porque para quem não está acostumado a paraxá toda semana, etc., o Novo Testamento não faz sentido. Você consegue usar ele para interpretar qualquer coisa. Então, essa questão de, será que era um homem que visitou, era o Cleptos ou era um outro? É a inclinação para o mal. Era a tentação que Yeshua teria, que era que ele tinha que passar. Né? Então, assim, essa é a minha visão. Essa é a minha visão. É É, que, hum. Satã e tal, é a função, ele tem o papel dele, que Deus deu para ele desempenhar. Para quê? Eu poder ter livre-arbítrio. Eu já tenho inclinação para o bem, por quê? Porque eu tenho a fagulha divina em mim. Eu tenho inclinação natural para o bem. Hoje, depois de Eva ter ingerido broto, ok. Se eu não tiver inclinação para o mal, eu não tenho livre-arbítrio. Eu sou meio que obrigado a obedecer Deus. Então, essa é a minha visão acerca dessa questão. Agora, o ponto do porco, né, que eu não falou de Isaías, aqueles que comem serão consumidos, né, Isaías 66, se não me engano, é um ponto delicado. Né, tem partes, tem vertentes, eu não vou me recordar agora quem que é o principal
defensor dessa tese, mas alguns afirmam que para aquele que já começou, né, a guardar a lei alimentar estritamente, se aplica aquilo ali. Porém, a minha visão, eu não concordo, até porque esse foco gigantesco no porco começou justamente para provocar Deus, né, para tentar afastar o povo de Israel dos seus ritos. O Etíoco Epifânio, ele proíbe sacrifício no templo, sacrifica uma porca, ele fala que todos os sacrifícios seriam feitos nos pés de uma mistura de homem com boi lá, era um centauro, mas não era de cavalo, era de boi, era uma salada que ele fez. Ah, por que ele tinha isso tudo com o porco? Porque era o que ele via que não era caché lá. E é interessante, né, que quando Moisés está escrevendo a Torá, né, ou Deus mandando a Torá, um dos animais que ele fala especificamente é o porco. Fala específico. Você não vai comer dos que não ruminam ou que não tem a fendida, não vai comer o porco, que apesar de ter a unha fendida, não rumina. Faz questão de tocar nesse ponto. Tá, tu não fala, eu entendi errado. Não, Deus fez questão de deixar explícito lá para você entender. Né? Então, entendo que em alguns casos, por exemplo, tô lá num outro povo pregando, e aí talvez, dependendo da postura que eu tiver, eu vou acabar escandalizando, irmão. Ok. Aí, quem vai estar lá? É alguém que Deus, inclusive, concedeu autoridade para legislar, tomar decisão em situações difíceis, etc. e tal. Mas vamos lá, se nós. Enfim, ele vai dificultar porque vai exigir um conhecimento prévio sobre leis, estatutos e ordenanças, né? Mas vamos lá. Não me interpretem mal, por favor, quem estiver assistindo, escuta até o final, não pega esse pedacinho do que eu estou falando e sai postando por aí. O fato da lei alimentar em si é um pecado igual matar alguém? Não, não é. É um estatuto. Qual a consequência? Eu fico impuro até a tarde. Esse é o ponto. Agora, qual que é o perigo disso? Se eu começo a ignorar a lei, qual o mandamento que eu estou deixando de observar? Amar a Deus sobre todas as coisas. Foi Deus que me deu essa lei, e aí eu estou desonrando o Shema, que segundo Cristo é o maior de todos os mandamentos. Eu buscar me pautar o tempo todo nas leis que Moisés tinha revisado ali no momento em que Deuteronômio 6,5 é escrito. Então, assim, às vezes a mesma. Saímos nós dois lá, estamos eu e o irmão lá na China e colocam lá um prato de barata lá na mesa. Talvez o irmão vai comer com repulsa para não escandalizar as outras pessoas. E eu me aproveito do momento, né? Falei, opa, sempre tive vontade de provar um negócio desse aqui, vou comer, vou encher a boca, vou aproveitar do momento aqui para desobedecer a Deus. Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece a intenção do coração. Né? Pedro fala acerca dos ensinos de Paulo, né? O quê? Muita gente ali queria viver no legalismo. Então queria pegar textos que Paulo falava, distorcer e justificar a sua concupiscência. E Pedro fala, você está distorcendo para sua própria condenação. Porque o fato de você conseguir pegar um ensino de um líder e distorcer, não vai mudar a realidade. Você não está no júri, que você vai convencer um grupo de pessoas e se você conseguir enrolá-los, você está livre. Não. Aquele que vai te julgar sabe o que você está pensando, o que você está sentindo. Se você premeditar... Pode continuar? Pode continuar. Então, assim, Deus sabe de tudo, né? E voltando para o texto de Lucas, né? A minha interpretação, não quero causar problema, mas o que eu entendo, né? Uma das tentações de Cristo, né? Eu imagino o que Cristo sentiria com o que estão fazendo com o nome dele, tentando afirmar que ele aboliu a lei do pai dele. Né? Veja bem, é isso que a inclinação para o mal fez com ele. Fala, renda-se a mim, a inclinação maligna, e tudo isso será seu. Tentam colocar ele no lugar de Deus. Ou até acima, não sei nem se isso é possível. É a minha interpretação sobre esse texto. Né? Qual que era o diabo que estava ali? É o mesmo. Era a serpente, era, na racha. Inclinação para o mal, e etc. Todos eles são o mesmo. Minha interpretação.
Cristo podia ter feito o que ali? Acabado com o plano de redenção. Como? Cumprindo a escritura antes do tempo. O pastor já falou em algumas pregações aí, a referência com o livro de Salmos, etc. Essa, na minha opinião, na minha interpretação, é a tentação de Yeshua ali. Tê-lo matado, me adói, tá? Não faria sentido nenhum. Agora, ele evitar seu próprio sofrimento, fala para mim que isso não é uma tentação. É uma tentação muito grande. E, inclusive, essa questão do que hoje fazem com o nome dele, né? Tentar falar, não, Cristo aboliu, agora não precisa mais guardar sábado, não precisa mais fazer nada. Então, é minha interpretação acerca disso. E, bom, deixa os irmãos continuarem. Obrigado. Pastor, o senhor falou que ia ter um texto que o senhor quer comentar, né? Tá sem voz, tá sem som. Sim, eu vou tentar ser rápido, porque a gente já passou muito do horário. Vamos lá. Só uma coisinha que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, ó. Versículo 3. Da onde? Disse-lhe o adversário, de Lucas 4. Tá. Lucas 4, versículo 3. Disse-lhe o adversário, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Qual é a tentação aqui? A tentação aqui é a necessidade física dele, de alimento. Ele está 40 dias sem comer. Ok? Teve fome. Está no versículo anterior. Teve fome. Aí o diabo levou ao alto monte e mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. E disse, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e a dou a quem quero. Se tu me adorares. Qual é a tentação aqui? Poder é o anseio de todo homem. Então, primeiro, sua necessidade física, depois, sua necessidade de poder. Muito bem. Agora vamos lá. Versículo 9. Levou também a Jerusalém e pôs no alto pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, dará ordem a teu respeito a ser para te guardar. Qual é a tentação aqui? Suicídio? Veja, na primeira, fome. Ele estava realmente com fome. Na segunda, poder. Todo homem anseia por poder. É da carne isso. Suicídio. Sério que isso é uma tentação? Porém, se a gente continuar lendo, então ele cita, como João falou, Salmo 91. Ok? Porque está escrito, mandarás os seus anjos acerca de ti, para que te guardem, e eles te sustentarão em suas mãos, para que nunca tropeces com seu pé em pedra. Olha só. Vamos ler lá o Salmo 91. Onde é que isso está escrito? A partir do versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Não é mesmo? É mesmo? Para te guardar em todos os caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o seu pé em alguma pedra. Olha só. Que interessante. Está repetindo aqui, não é isso? Olha o versículo seguinte, irmãos. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pés ao filho do leão e a serpente. Aí é que está a tentação. O que é que uma das funções de Yeshua qual que é? Esmagar a cabeça da serpente. Nahash. Ok? É como se ele estivesse dizendo assim, ok, você é o Filho de Deus. Eu sou a Nahash. Eu sou a serpente. Não está profetizado a teu respeito que você vai esmagar a minha cabeça? Estão entendendo uma sugestão sutil? Ok?
esmaga, você não precisa passar pela morte. Veja, irmãos, eu sempre digo, uma das formas de você ensinar o povo da judeu tinha, né, especialmente os salmos, era eles falarem o primeiro versículo. Você pega a palavra de Yeshua, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Lê todo o salmo e vai ver lá que está falando de Yeshua e que ele, o Eterno, não o desamparou no final. Agora aqui ele vem, o adversário, ele usa essa mesma forma para sugerir no seguinte, no versículo seguinte, ó, para que não eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em seu pé em pedra. E o versículo seguinte do salmo era: você vai calcar os pés à serpente. Eu sou a serpente. Você não precisa passar pela morte. Basta você cumprir o que está escrito a teu respeito agora. Isso é uma tentação. Ok? Então veja bem, Yeshua, ele não fez isso. Ele aceitou o projeto. Ele aceitou passar. A resposta dele foi fantástica, né? Porque ele disse assim, dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Né? Ele respondeu dentro daquilo, não, está dizendo que Deus vai te pegar. Dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele não se rendeu a isso. Acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Certo? Então veja bem, Yeshua aceitou o sacrifício que estava separado para ele, aceitou o projeto. E ele fala isso lá no Getsemane, quando ele diz, Senhor, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Ele aceita. Ali ele está dizendo que ele não queria, mas ele está aceitando a vontade do Pai. Então ele aceitou a vontade do Pai para ele. Nós temos que aceitar a vontade do Pai para nós. Qual é a vontade do Pai? Fazer aquilo que ele nos ensinou. Por isso que Yeshua diz em Mateus 7, versículo 21 em diante, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade do Pai só está registrada na Torá. Disse o Senhor a Moisés, fala ao povo, faça isso. Então, assim, a vontade do Pai está registrada lá. Tá? Não está registrado, assim, você não vê nenhum texto do Novo Testamento, disse o Senhor ao apóstolo Paulo, fala ao povo para fazer. Não está escrito assim. Mas lá na Torá está escrito, fala ao povo, quando fizeres determinada situação, vocês vão agir dessa forma. Né? Então, ali está registrada a vontade do Pai. E lembrando que, quando Yeshua escreveu, proferiu essas palavras escritas em Mateus, não existia Novo Testamento. Temos que ter e frisar muito isso. Por ocasião das mensagens de Paulo, das mensagens de Yeshua, todas as vezes que eles se referiam às Sagradas Escrituras, eles estavam falando da Torá e dos profetas. Eles não estavam falando do Novo Testamento. E isto não é desmerecendo o Novo Testamento, ele é importantíssimo para nós, porque registra acontecimentos de irmãos, servos de Deus, que serviam a Deus, crendo em Yeshua e guardando os mandamentos de Deus. Ok? Mas a palavra de Deus que é referida, né, às Sagradas Escrituras é a Torá. Né? Quando tanto Paulo quanto Yeshua falam sobre as Sagradas Letras, está falando da Torá. O Novo Testamento não existia ainda, veio depois. Concordo com o que o João falou aqui acerca de que, ok, Mateus estava ali escrevendo em hebraico, sim. Pelo menos Mateus dá para afirmar, porque Eusébio fala isso, entre outros mais, que eu não vou me recordar o nome agora. Então, em hebraico, sim. Foi compilado depois em grego, beleza, né? Então, Mateus está ali escrevendo. Mas ali ele está vivendo e escrevendo os textos. Quando ele ali, escrevendo, ele fala, a tua palavra é a verdade, ele está falando da Torá lá, aquele que estava sendo registrado ali ainda. Ok? Então, é isso que eu queria concluir. Tá? A tentação de Yeshua aí no capítulo 4, que a gente vê, né?
ele cita, ele sugere que Yeshua esmague a cabeça da serpente naquele momento. O que aconteceria se tivesse feito isso? Não ia ter o sacrifício, né? O projeto teria sido, não teria se cumprido o projeto do Eterno, tudo bem? O Eterno tem o projeto dele. E Yeshua podia, como um filho rebelde, falar, não, está aqui a serpente, eu não preciso passar pela morte, eu vou aqui esmagar a cabeça da serpente e acabo logo com isso. Não era esse o projeto do Senhor. Não era esse. O projeto do Senhor é que ele ia para a cruz. O preço do sangue está pago aqui. Tá? É o preço de sangue, sem derramamento de sangue não há perdão de pecado, então aqui, o preço está pago. Mas o Senhor o ressuscitou e ele também vai nos ressuscitar naquele grande dia. O Eterno nos abençoe, essa é a minha contribuição. Amém. Só fazer uma observação. O João falou um negócio aí, não é que confiar no grego. Eu não confio no grego. Para mim, infelizmente, os textos que nós temos hoje, eu tenho o texto aqui em hebraico, do Davar. O Davar tem toda a Bíblia hebraica, mas a gente não tem certeza das fontes. Pode ser que tenha. Tem o Novo Testamento em hebraico, mas a fonte que eles utilizaram pode ter sido uma fonte grega. Não sabemos. Mas veja só. Não há problema o irmão utilizar o grego, não vejo. Nesse ponto eu discordo um pouquinho, talvez para saber qual foi a intenção do João ali naquele momento, mas por quê? Porque queira ou não é uma fonte de pesquisa. Tá? Então, assim, é uma fonte de pesquisa. A questão que eu entendi na fala dele é a questão de validade com relação à palavra de Deus. Né? Quando a gente fala de palavra de Deus, então a gente fica com o hebraico, porque o hebraico é muito mais rico. Né? As letras hebraicas falam, né? Os pictogramas falam. Então, e no grego não tem isso. Agora, como fonte de pesquisa, até para a gente poder discutir e ver os diversos entendimentos, é super válido, não há o que falar. E há que se convir que a tradução da Septuaginta, os irmãos sabem muito bem como é que ela foi, ali 70 sábios colocados em locais diferentes, todos eles precisavam traduzir e tinha que ser igual, sob pena de morte, né? E ainda falou assim, olha, aqui aconteceu um milagre. Por quê? Porque tradução é um negócio complexo. Você traduz um texto de uma forma, eu traduzo de outra. Ok? Por quê? Porque nós não somos a mesma pessoa, nós temos visões diferentes em relação a diversas coisas, né? Mas eles fizeram e ficou fidedigno o que todo mundo fez. Eles traduziram do hebraico para o grego. Tá? Então, existe sim, como uma fonte de pesquisa, fantástico. Apenas que o texto hebraico, na minha opinião, ele é mais válido, por quê? Porque a própria letra hebraica ensina, o próprio caractere hebraico, então, esse ponto. Mas não é uma questão de valorar, entendi perfeitamente. Não é que vão falar algo aí sobre ter usado o hebraico, não, normal. Ok? Então, não, mas é só assim, pastor, só para eu explicar. Eu vejo assim, daqui a pouco o irmão Alex quer falar, já ele fala. A questão do grego é o seguinte, por exemplo, Mateus já sabemos, foi escrito em grego. Agora, lógico, Não, Mateus não foi escrito em grego. Foi em hebraico, perdão. Foi escrito em hebraico. Ok. Agora, minha bateria acabou bem na hora que o irmão começou a falar, eu não confio no grego, eu não vi mais nada, meu celular desligou. Tá. Então, não, estou falando que não é que eu confio no grego, é que é a fonte que nós temos. Agora, o que eu quero trazer é o seguinte, mesmo no grego, se você pegar a fonte do original que eles têm aí, se foi traduzido do hebraico, eu creio que foi mais aramaico ou hebraico mesmo, porque é a língua que mais falada naquele tempo, que os caras queimaram, botaram fogo, enfim. E tanto que tem a Peshita aí, que agora que está mais em evidência, né? Mas, o que eu quero dizer, mesmo que eles tenham o grego, o original, por exemplo, que nós falamos hoje mesmo, o pecado. O pecado no original é amartia, ou anomia. E aí é o que? São coisas contrárias à lei. Então, quer dizer, a tradução que nós temos hoje no português
ela é mais trabalhada, foi mais difícil do que o original. Porque tá com o original lá, a amartia, a anomia, eles colocam pecado, pecado. Aí pecado o que é? Roubar, matar, adulterar. Pronto. Mas aí a questão é, a essência do pecado, mesmo no grego, é ser contra a lei de Deus. Então, é esse ponto que eu trago aqui. Mas, enfim, é a fonte que nós temos aqui para estudar. Já é difícil a gente obedecer um pouquinho que a gente está revelado, imagina obedecer com profundidade, né? O Alex quer falar alguma coisa, né, Alex? Tá. Aí, Shalom, irmãos. não. Bom, Fiquei feliz aí em conhecer o pastor Edson. Amém. Sou fã aí, pastor. prazer foi meu. Hoje deu certo de entrar nesse estudo, terça-feira, quer dizer, já estamos na quarta-feira, mas deu certo. Semana passada não deu certo de entrar aí, mas sempre que o Eterno permitir, nós vai estar entrando aí para comentar alguma coisa e aprender também. Amém. Você quer comentar Estamos alguma todos, coisa? estamos todos aprendendo aqui. Ó. Todos nós estamos aprendendo. Ninguém é o dono do saber. Eu acho que o mais importante é nós buscarmos fixar em que está a nossa fé. Né? Minha fé está não é na placa da minha igreja, na fé está no eterno. E, com base nisso, vou fazer aquilo que é a vontade dele, aprender cada vez mais, e aquilo que a gente aprende, e ensinar todos. É isso aí mesmo. Não, eu só queria comentar, como estão falando do hebraico, do grego, é que nem eu vi aí uma paraxá falando sobre lá aquela parábola do rico e o Lázaro, que tem até série sobre isso, que falou bem diferente lá, né, que nos originais está escrito lá, que diz que não era o rico e o Lázaro, diz que era o Cohen Hagadol. Daí, até tá aí no YouTube aí, se alguém quiser ver, é do rabino lá da Beit Shalom. E, inclusive, acho que até descobriu o porquê que não veio essa parábola aqui nessa Bíblia israelita aqui. Não sei porquê. Mas, de certo, deve estar muito deturpada na tradução, que nem nessa aqui não veio. Só tem nas outras Bíblias. Deixa eu falar uma coisa pro irmão. Mas Eu vi essa ministração do Rabino, é que eu tô falando. Aí entra. O João já deve estar mais por dentro. Tem os sábios que fazem isso, aquilo. Eu não sei qual que é a vertente do Rocha do Marco Antônio. Eu achei interessante. O pastor acho que não viu, os irmãos não viram. Ele pregou na sinagoga, falando que não era o necessitado, Lázaro não era o necessitado, e o rico, o Lázaro, ele era um judeu, porque um judeu não passa necessidade, tinha um negócio assim, mais ou menos, eu não lembro direito como que ele colocou a questão do Lázaro, e o rico era um Kohen Gadol, não era um rico simples, era um sacerdote, um Kohen Gadol. Só que é o seguinte, eu achei interessante, eu achava que acharia muito interessante que dava para escrever, para pregar, para fazer um estudo muito grande sobre isso. Só que ele não deu fonte. Então, como ele não deu fonte, aí fica difícil, né? E, infelizmente, eu gosto muito dele, mas ele ensina muita coisa sem fonte. E aí você fica, entendeu? Não dá para você repassar o negócio sem fonte. Alguém quer comentar alguma coisa? O que eu acho importante a gente observar aí, eu acho que o que está na Torá só é suficiente para ensinar muita coisa. O que está na parábola é suficiente para ensinar muita coisa. Né? Seja quem for, seja o Kohen Gadol, pode ser. Não estou dizendo que é nem que não é. Não está escrito lá que era o Kohen. Não está escrito lá nem que era o sacerdote. Era um homem de muitas posses. Ponto. Ok? Era um homem de muitas posses. Agora, e ele era uma pessoa que conhecia a Torá. Todo judeu naquela época conhecia. Alguém pregou para ele um monte de... não era o Kohen Gadol. Eu vou afirmar aqui, não era. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote, ele é uma pessoa que vive para não pecar.
é justamente o extremo ali, deles exigirem. Eles colocam os clipboards, eles colocam as mais regras para não haver pecado. Pai, pior que naquela época ali poderia ser assim. Quem é que estava no sumo sacerdócio? Não, tudo bem, Não é mas nem vamos para lá. ser sacerdote. Uma história... Eu entendo o cuidado. De fato, eu não vou afirmar que era sacerdote. Mas afirmar Esse aí vai render outro podcast. Tá, vamos lá. Eu acho que não era. Porque, é possível, mas não dá. Infelizmente, naquela época não dá para afirmar. Principalmente pela fala de Yeshua. Eles têm lá Moisés e os profetas. Ora, o Kohen Gadol tem que conhecer Moisés e os profetas. Os Então, irmãos eles têm lá dele Moisés não conhecia. Isso. Exato. Que aprendam com eles. Gente, levitas não conheciam. Não, Ele falava, se seu irmão não aprendeu com você? então, mas aí é que tá, né? Se fosse de fato o sumo sacerdote da época, ele conheceria apenas nem Moisés, né? Já que ele não aceitava a lei oral, era só a lei escrita e os profetas ele aceitaria, né? Tudo bem, mas de qualquer forma, até para a gente concluir, porque o horário está avançado, a gente vai entender o seguinte: ali tem um ensino profundo para nós. Yeshua fala: se você não ouviu Moisés e os profetas, não adianta acontecer nada que você não vai acreditar. Nem Jesus Não ressuscitando. Nem Yeshua ressuscitando. Lázaro foi ressuscitado. Ele ressuscitou Lázaro lá. Até porque os profetas e Yeshua ressuscitar não significa nada. Exato. Então vamos lá. Eles têm lá Moisés e os profetas, que os ouçam. Isso serve para você que está nos ouvindo hoje. Você tem Moisés e os profetas. Yeshua mandou você seguir Moisés e os profetas. Yeshua disse que na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus. A Torá é para ser seguida. Ok? Para todos nós. A Torá é para ser seguida. Agora, e outra coisa, Mateus 7, 21 em diante. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, se você vive a iniquidade, você vive a anomia, não sou eu que estou dizendo. E Yeshua diz que não vai entrar. Tá certo? Então, nós temos aqui Moisés e os profetas. Nós temos os ensinos de Yeshua. Yeshua mandou não pecar, mandou guardar os mandamentos, mandou guardar a lei. Yeshua mandou isso. Então, é essa parte que fica. E esse registro de Rico e o Lázaro tem esse viés. Então, quer seja o sumo sacerdote, eu não acredito. Também. Tá? Mas quer seja o sumo sacerdote, quer seja um rico da época, pode ser o rei da época, quem quer que seja. Qual é o ensino? Eles têm lá Moisés e os profetas. Esse ensino fica. Amém? Amém? Amém, Alex? Amém. Tranquilo. Então tá bom, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Terça-feira que vem nós estamos de volta aí. Amém? Amém. O Eterno abençoe a todos. Amém. Shalom. Shalom para todos.